Então vamos orar. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, agradecemos por esta oportunidade que nos dá de estudarmos a tua palavra. Daniel capítulo 5. Abra nossa mente, nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos santifica, Pai. Ajuda-nos, dando-nos discernimento da verdade presente, do momento que vivemos. Leva-nos ao encontro de pessoas que estão querendo conhecer a verdade, clamando por conhecer a verdade, e nos use, Pai, como instrumentos do último aviso a essa terra. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, Daniel capítulo 5, ele é um capítulo importantíssimo, porque chegou o final da estátua ali de Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, que era uma estátua de metal, onde a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés, ferro com barro. E agora passaram-se 70 anos. Se a gente coloca aí Daniel com entre 15 e 17 anos de idade, levado cativo, passados 70 anos, agora Daniel está com entre 85 anos de idade, 90 anos de idade, já um ancião. Então chega o momento da queda da Babilônia. A queda da Babilônia, então, ela é muito utilizada no livro de Apocalipse, porque é chamado de Grande Babilônia. Na semana que vem, quando a gente falar do capítulo 6, eu vou mostrar para vocês a ligação interessante entre Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6 e os inícios, né, dos dois períodos, né? A prova de Ananias, Misael e Azarias foi no início de Nabucodonosor, a prova de Daniel foi início do Medo-Persa. E isso traz um recado para mim e para você. E nós estamos começando uma nova ordem mundial. Então, semana que vem é muito importante para você entender o que significa essa guerra que está acontecendo agora, o porquê que é preocupante do ponto de vista religioso e, diferentemente do que os dispensacionalistas pregam e acreditam que a igreja será arrebatada, não será arrebatada. E nós, então, teremos que enfrentar as tribulações da nova ordem mundial. Toda vez, já estou adiantando até o assunto aqui, mas toda vez que se implanta uma nova ordem mundial, há perseguição sobre o povo cristão. E nós estamos aí na iminência da implantação de uma nova ordem mundial, que começou a ser construída em 1945, do final da Segunda Guerra Mundial ali, tá? Mas isso é assunto para a semana que vem. Hoje a gente vai falar do fim da velha ordem, da cabeça de ouro, da estátua de Nabucodonosor, o fim do Império Babilônico, depois de 70 anos de hegemonia. E o capítulo 5 mostra sobre isso, e a gente vai fazer a aplicação espiritual, né? A aplicação quando se ultrapassa todos os limites, que é o título dessa noite. Então vamos entrar no texto. Daniel capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros,
falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas coisas. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene,
Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E aqui então se finda o Império da Babilônia, o Reino da Babilônia. Se você pegar Apocalipse capítulo 17, já estou mostrando alguns links para você, você percebe que a mulher ela é vestida de ouro, de pedras preciosas e de púrpura, de vermelho. Daí que é tirada, né? O capítulo 5, Belsazar, ele promete a Daniel colocar ouro sobre ele e uma túnica de púrpura. Note que aparece também mulheres, concubinas, né, prostituta, vinho, toda essa linguagem é descrita lá em Apocalipse 17, que é logo depois do capítulo 16, que fala das sete pragas da queda, né? Que aqui é juízo de Deus. Então vamos destacar algumas coisas aqui do capítulo. Primeira coisa que eu quero destacar é a parte histórica. Você percebe aí que apareceu duas vezes a frase que ele faria Daniel o terceiro no reino. No verso 16, ele fala isso. E ele fala também no verso 7, será o terceiro no meu reino. Por quê? Porque Beltesazar, ele reinava, ele tinha uma co-regência com o pai dele, tá? O pai dele, Nabonido, ele era um bom vivan. O Nabonido, pai de Beltesazar, ele não gostava muito de administração e nem gostava muito de trabalho, segundo a história. E ele vivia em um harém na Arábia, ali no deserto da Arábia. Ele gostava de viver mais retirado e deixou o reino sob a administração do filho dele, Belsazar, né? E então por isso que ele fala, olha, você vai ser o terceiro, porque tem o pai dele, ele e Daniel então seria o terceiro no reino. Isso é um detalhe interessante, mostrando que Daniel realmente é um escritor contemporâneo ao que estava acontecendo, até nesses detalhes aí, viu? Porque esse lance da corregência foi descoberto pela arqueologia muitos anos depois, viu? Esses detalhes não tinha na história, tá? Isso aí foi descoberto no século XIX, mais ou menos, pela arqueologia. Coloca Daniel, então, dentro, por esses detalhes, coloca Daniel no momento da queda ali, tá? Esse é um detalhe importante, porque os teólogos liberais, como eu já afirmei aqui em outros encontros, os teólogos liberais e os ateus, eles ficam tão em estado de choque com as profecias de Daniel, porque ela é muito perfeita em revelar as questões históricas da Terra, os impérios, tal, que eles se negam a dizer que Daniel vivia no Império Babilônico. Eles colocam que Daniel vivia no Império Romano e ele se coloca como se ele estivesse lá no Império Babilônico. Só que esses detalhes da queda do Império Babilônico coloca o autor dentro da cena, conhecendo detalhes que não eram documentados até recentemente. No século XIX caiu por terra, viu? Alguns ainda repetem esses argumentos por desconhecimento, tá? Mas a arqueologia deu um cala-boca nessa teologia liberal e nos ateus, que não acreditam que a Bíblia tem o seu conteúdo profético. Ah, a arqueologia é vasta em documentação e coloca Daniel lá no momento da queda de Babilônia. Então, esse é o primeiro ponto histórico aí. Nabucodonosor foi aquele que estabeleceu o Império Neo-Babilônico, tecnicamente chamado Império Neo-Babilônico.
E depois, então, de Nabucodonosor, teve o filho dele, Amel-Marduk. Depois teve neto de Nabucodonosor, Neriglissar. Depois teve o bisneto, Labash-Marduk. Depois teve o tataraneto, que é o Nabonido. E Belsazar é filho de Nabonido. Veja que essa rainha aqui, ela é possivelmente essa rainha deve ser mãe de Neriglissar ou até mãe de Amel Marduk, uma senhora muito antiga aqui que ela é chamada, e ela então vai falar com o trineto, né, com o tataraneto dela aí no caso, falando de Daniel, Daniel bem idoso aí. Entrando agora para as aplicações espirituais e da importância do texto. Todo estabelecimento da nova ordem mundial, gente, ele é contextualizado com um momento. Quando é que muda a nova ordem mundial? A nova ordem mundial, ela é mudada quando se atinge um limite de tolerância que só Deus sabe. Deus, desde o capítulo 1, capítulo 2, é deixado bem claro na Bíblia que Deus estabelece reis e remove reis, Deus estabelece as estações, os tempos, então ele é soberano, ele é um governante, ele é o rei do universo de fato. Então, lá no livro de Jó, por exemplo, fazendo um link aí no Antigo Testamento, diz lá no livro de Jó: no dia em que os filhos de Deus vieram a se reunir, veio também Satanás entre eles. Esse verso é um verso muito interessante dentro da Bíblia, porque mostra que há outros mundos não caídos. É o único trecho da Bíblia que a gente consegue supor ali daquele verso, entender que há outros mundos não caídos e que Deus é o governante do universo. Então, no dia que Deus fez uma reunião com seus filhos, veio também Satanás entre eles. E aí Deus perguntou: da onde que você vem? Satanás responde: de passear e rodear a terra. Lá no hebraico, poeticamente, é possível uma tradução, porque Deus sabia de onde Satanás vinha. A ideia é da onde, quem é que você está representando? Que lugar você está representando? E essa pergunta é muito interessante porque mostra que essa reunião é uma reunião onde vieram pessoas de outros lugares, filhos de Deus, de outros planetas. Então veio a presença dele nessa reunião e Satanás veio, que na verdade era para ter ido Adão, né? Mas como Adão entregou o governo desse mundo a Satanás, uma vez que seguiu a sugestão dele no Éden, então Satanás vem nessa reunião e Deus questiona: o que você está fazendo aqui? Quem é você para estar aqui nessa reunião? E aí ele fala: eu venho da terra, eu sou o representante, eu sou o dono da terra. E Deus fala assim: ué, que dono que é você? Que tem lá um servo lá que, na verdade, ele me adora e não te adora. E aí começa o conflito na vida de Jó. Ahn, Fiz essa digressão para você entender que Deus é o soberano do universo. E sendo soberano do universo, há limites para a blasfêmia, há limites para pecado. Lá em Apocalipse, no capítulo 18, a gente vê dizendo lá: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de animais imundo, covil de toda ave imunda e detestável. Os seus pecados atingiram o céu. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplices. Então há um limite que, uma vez que a humanidade, uma vez que líderes e humanidade ultrapassam esse limite, acaba de vez e se estabelece uma nova ordem mundial. Belsazar, ele atingiu esse limite quando ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus,
onde o trisavô dele, Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, destruiu ali e sequestrou essa propriedade, levando até Babilônia. Belsazar, em um ato de blasfêmia, de arrogância, ele manda trazer esses utensílios e, em meio a uma orgia e uma bebedeira, ele então blasfema das coisas de Deus e envolve-se aqui. A promiscuidade sexual envolve a bebedeira, envolve a idolatria. Então, idolatria, bebedeira e promiscuidade sexual. Que se você pegar Levítico capítulo 11 a capítulo 20, vai falar sobre santidade e a proposta que Deus dá à humanidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E Levítico 11 fala de alimentação, e aí vai se apresentando um padrão de santidade que é ordenado, é uma ordenação, uma ordenança a toda a humanidade. E é interessante que quando você vê esse texto aqui, onde envolve promiscuidade, bebedeira, idolatria, que junto aos utensílios de Deus, mostra, na verdade, uma afronta direta e uma quebra intencional direta de Levítico 11 até Levítico 20, quebrando a aliança de santidade e então chamando Deus a apresentar o juízo definitivo dele. E marquem muito bem isso que eu estou falando aqui, porque nós estamos vivendo no fim, atualmente, desse mesmo modus operandi, onde Satanás ele vai tomando domínio da consciência das pessoas e ele vai guiando as pessoas a uma confrontação blasfêmica. Estou inventando possivelmente essa palavra, porque eu nunca li ela, blasfêmica, uma afronta envolta em blasfêmia contra Deus e então chamando ao juízo, colocando a humanidade em uma condição de juízo. Você vai se lembrar muito bem que antes da pandemia, naquelas marchas que houve ali LGBTQI+, nas últimas marchas, esse grupo estava urinando, defecando sobre símbolos cristãos, estava porta dos fundos, fazendo blasfêmia com relação à Santa Ceia, que se repetiu nas Olimpíadas de Paris esse ano. Você acompanhou as escolas de samba de Rio de Janeiro e São Paulo envolvendo sátira cristã e apresentando o diabo nos seus desfiles carnavalescos. Então veja, pega-se o sagrado em atitude de blasfêmia, vitupera, tira sarro do que é sagrado, junto com a promiscuidade sexual que chegou num nível inaceitável. Então o que acontece? Note que a partir desse momento o mundo ele está em uma verdadeira mudança para um estabelecimento de uma nova ordem mundial, e essa será a última. Essa será a última. E o juízo de Deus começa-se já como gotas se apresentar, onde essas pessoas começam a ser removidas dos poderes, mas ao mesmo tempo alguns permanecem no poder, umas são removidas, outras permanecem. E quando elas permanecem e voltam, elas voltam em uma atitude cada vez mais de arrogância, prepotência, blasfêmia. Lembro de um discurso, por exemplo, do Luiz Inácio da Silva aí, onde ele falou que ele acreditava que ele era tão justo e inocente quanto Jesus Cristo. Esse tipo de fala denota uma condição espiritual do mundo, onde as pessoas vão pagar caríssimo por estar sendo coniventes a essa questão blasfematória da sociedade. Então, quando todos os limites
são ultrapassados pelo ser humano, o juízo de Deus se faz necessário. É como um reset. O dilúvio foi um reinício. O fim do Império Egípcio foi um reinício. O fim do Império Assírio foi um reinício. E o fim do Império Babilônico agora vai se dar um reinício também. E aí a gente já sabe historicamente que também aconteceu com os Medo-Persas, também aconteceu com os gregos e com o Império Romano. Note que o Império Romano, por exemplo, quando é que começa a derrocada dele? O Império Romano começa a derrocada dele quando os Césares instituem a adoração ao próprio imperador. Então é recorrente isso. Por quê? Porque Satanás ele acaba transmitindo desejos e influenciando os seres humanos a repetir a própria personalidade dele, onde Satanás busca ser adorado como se fosse o próprio Deus, querendo colocar o trono acima de Deus até, Isaías 14. Então, quando o ser humano, ele arroga-se e se coloca em uma condição blasfematória e ultrapassa todos os limites, o juízo de Deus é estabelecido. Se você pegar e acompanhar o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos da América agora, na verdade desde 2002 para cá, né, mas tem se intensificado. Por exemplo, o escândalo da ilha de Epstein, aonde Epstein que ele se suicidou, né, em uma cela que não tinha como se suicidar, mas ele se suicidou lá, onde ele tinha uma ilha em Nova York, onde a pedofilia era exaltada ali com ritos satânicos, e agora estourando aí nesse último mês, o rapper P. Diddy, onde envolve não somente o meio artístico, mas o meio político, meio jornalístico, meio musical, Hollywood, enfim. Mostra toda essa face de adoração babilônica, demoníaca, o que Belsazar fez aqui nos primeiros versos. Então, quando Deus começa, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, tá? Entenda o momento que nós estamos vivendo. Nada acontece à toa. Então, um pouco antes lá nas eleições do Trump lá, quando ele estava concorrendo com a Hillary Clinton, estourou lá na época um escândalo na internet chamado Pizzagate. Esse Pizzagate, que hoje as pessoas abafaram e elas falam que não, isso é teoria da conspiração, isso não é verdade, e realmente abafaram o assunto. Pizzagate foi um escândalo que explodiu na época que o Trump estava concorrendo com Hillary Clinton, onde se mostrou que uma pizzaria em Washington recebia ligação e, dependendo do sabor da pizza que solicitava lá, na verdade era uma criança. E aí era entregue aos políticos ali e tal. Isso aí foi abafado, extremamente abafado, pela mídia, porque tinha jornalistas, políticos, empresários, gente da altíssima sociedade. E aí, do Pizzagate, para vocês entenderem o que aconteceu, né? Porque primeiro estourou o escândalo de pedofilia lá em Boston, nas igrejas católicas. Então, estourou os escândalos de pedofilia, e aí veio a questão do Pizzagate. Olha só que interessante. A mesma coisa aconteceu. No ano passado foi feito o filme Sons da Liberdade, onde mostrou como é que acontece o tráfico de crianças e a prostituição com o meio aí artístico, jornalístico e pessoas de poderes. E agora estourou esse lance do P. Diddy aí, do rapper, que é uma coisa tão pior quanto o Pizzagate. E ele está aí falando, né, está mostrando, está estourando aí na internet. Logicamente que não se veicula isso aí, por quê?
porque as pessoas estão extremamente assustadas. Quem são as pessoas que eu digo? Os políticos, jornalistas. Então, o filme Spotlight fala do escândalo de pedofilia entre os padres, ali principalmente de Boston. Aí tem Pizzagate, que você pode pesquisar aí. Você vai ter um pouquinho de dificuldade de encontrar, porque foi realmente muito abafado, mas ainda tem, porque a internet hoje é descentralizada, a informação esse é o benefício da internet. Não consegue, tentam controlar, mas não conseguem controlar 100%. Mas é escandaloso e até, olha, eu vou falar para você, viu? Não é nem ficar bom ficar pesquisando esse negócio aí, porque é coisa das trevas profundas, viu? Coisa assustadora. E esse do rapper agora, o advogado dele falou que em 30 dias agora vai publicar a lista de pessoas envolvidas porque ele vai pegar prisão perpétua, então ele vai divulgar e ele vai mostrar a todo mundo. Sabe, essa é a maneira de expor. Quando Deus pega a mão dele e escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Entende? O que nós estamos vivenciando de spotlight até o que está sendo revelado em uma década para cá, praticamente, não é nenhuma década, tá? Porque eu acho que Pizzagate, se não me falha a memória, foi 2018, mais ou menos, tá? Então, é o Mene, Mene, Tekel, Parsim moderno. É a mão de Deus mostrando e revelando todas as abominações dessa grande Babilônia. E é coisa suja, é coisa terrível. Sabe, esse povo aqui vai condenar essa geração, viu? Esse povo aqui, Belsazar, ele vai se levantar lá depois do milênio para ser fulminado lá, e ele vai ver o que essa geração fez e vai condenar. Sodoma e Gomorra também. Jesus já avisou, né, sobre isso. Então, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos acontecendo e se desenvolvendo é o Mene, Mene, Tekel, Parsim. O que acontece? Por isso que é estabelecida novas ordens mundiais, como se fosse um reset. Mas qual que é o problema? O problema é que toda vez que estabelece-se uma nova ordem mundial, o povo de Deus sofre demasiadamente. O povo de Deus sofre uma perseguição terrível. E profeticamente nós entendemos que a perseguição que se levantará, que estamos aí no limiar dela, nessa inauguração dessa nova ordem, a perseguição que se levantará será a última agora, porque não tem outro momento profético dentro da Bíblia e sabemos que virá a libertação final, então, agora, com a manifestação de Jesus Cristo. Então, o que eu estou apresentando a você aqui, baseado em Daniel capítulo 5, é que o apelo que eu faço a você, primeira coisa, é o apelo à sabedoria. Veja só o verso 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham luz. Vós sois a luz do mundo. Inteligência e excelente sabedoria. Você precisa viver em sabedoria. E não é sabedoria que provém de YouTube, de podcasts. Não é sabedoria que provém de televisão, de jornal. É uma sabedoria que é um dom de Deus. Estou fazendo mais uma vez esse apelo aqui. Entenda que nós vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal, que a gente só enxerga a pontinha do iceberg. Ainda bem, né? Porque eu mesmo, esse escândalo do Pizzagate, para você fazer uma ideia, quando eu tive contato com esse negócio, eu fiquei até perturbado uma semana de ver algumas imagens que na época soltaram nas redes sociais fotos de pessoas e o que eles faziam lá. É uma coisa assim que eu não aconselho ninguém a ver, né? É bom você ler reportagem e tal, essa ilha de Epstein ou Pizzagate aí, porque é uma coisa assim, não tem outra palavra a não ser uma abominação, demoníaco. E o que esse Didi faz aí, sabe, matar pessoas, entorpecer as pessoas, matar as pessoas, violentar as pessoas, é uma coisa assim que você percebe que é bem o que se mostra nesse início de capítulo aqui.
traga as bebidas, tragam as drogas, estabeleças a idolatria, a profanação do sagrado, e vamos fazer essa orgia é quando cai o reino. Então, o fato de mostrar a ilha de Epstein, Pizzagate e agora esse Pedire aí que está estourando, entendam que é Deus revelando o submundo satânico que chegou. Se você parar para pensar, uma nação, os Estados Unidos da América, que foi fundado sobre princípios bíblicos protestantes de liberdade religiosa, sabe, do sonho americano, de todos aqueles princípios e valores que a Europa negou, perseguiu, estabeleceu a Inquisição, e aí um povo foge perseguido e vai para a América estabelecer um país da liberdade, e realmente era o país da liberdade, estabelecido, construído sobre fundamentos bíblicos. E o que se torna hoje, entenda que ponto chegamos. É um ponto onde não há mais convergência. Agora é daí para o fim agora. Não tem mais como haver uma conversão, sabe? Quando você vê notícias, por exemplo, que no estado da Califórnia, em algumas cidades da Califórnia, melhor dizendo, foi aprovado, não sei se vocês já viram esse tipo de notícia, que foi aprovado as pessoas andarem nu publicamente. Então, imagina uma pessoa nu. Eu vi um vídeo de um pai que chamou a polícia porque o filho dele estava vendendo limonada, igual coisa de filme que a gente vê, né, na época de férias de verão lá, para criar um empreendedorismo na cabeça das crianças, ensinar a ser empreendedor. Os pais incentivam, vamos colocar uma banquinha de limonada aqui na calçada. E veio um camarada nu para um menino de 4 anos de idade comprar limonada nu lá. E o pai então chamou a polícia. E aí o policial veio, quando veio e soube do que aconteceu ali, ele falou, olha, eu não posso fazer nada, existe uma lei aqui que permite que ele ande nu. E o pai estava indignado mostrando. Então, chegou um ponto agora sem volta, e eu falo isso na certeza do que eu estou falando. A humanidade chegou em um ponto sem retorno. Quando esses escândalos estouram, mostra somente agora que vai ter um grande grupo que blasfema, um grande grupo que vai agora cada vez mais rápido, célere, estabelecer profanação com aparência de santidade, e esse grupo vai ser muito mais numeroso. E vai agora restar cada vez um remanescente fiel, que é um grupo pequeno de pessoas que vão se manter fiéis no meio dessa bagunça. E Deus então estabelecerá o juízo dele, e assim como Babilônia caiu, a grande Babilônia, como diz Apocalipse, cairá. Pelo que eu faço a você, é que você entenda, primeiro, você precisa estudar as Escrituras. Você precisa estudar a Bíblia diariamente, orar diariamente. Você precisa se afastar da Babilônia e daquilo que ela oferece a você, porque é um apelo que Deus faz em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. A saída, logicamente, que não é uma saída física, porque a saída física é sempre Deus quem faz. O êxodo é Deus quem faz. A saída é, na verdade, você renovar e transformar sua mente, se apresentando como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Buscar santidade no comer, no beber, no se portar, se afastar de músicas, de filmes demoníacos, onde esse grupo blasfematório de blasfêmia de coisas demoníacas, porta do inferno. Hollywood é a porta do inferno, sabe? Você tem que se afastar disso aí. Entenda isso. Não é brincadeira. E você tem que andar na luz. Como o próprio blasfemador, né? Você percebe que ele merece o juízo.
Ele chama sobre si o juízo porque ele é consciente. Ele fala: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Então, ele é consciente. E quando Daniel vai falar para ele, Daniel, veja que ele nem cumprimenta, ele não tem parte com uma coisa dessa. Ele vira e fala assim: olha, então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Veja que Daniel não fala nem, ó rei, vive eternamente, como ele falava lá com Nabucodonosor, como a rainha falou, né? Lá no verso 10, a rainha mãe falou assim: ó rei, vive eternamente. Daniel não faz nem. Daniel não tem parte com esse negócio, não tem um convívio com isso aí. Ele vira e fala assim: olha, os teus presentes ficam contigo, e dá os teus prêmios a outra pessoa, a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. E aí ele vai falando, ele fala que ele era conhecedor dessa história e mesmo assim ele não se converteu. Então chegou a hora do juízo. Nós temos uma mensagem de juízo essa terra. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E por última mensagem, a nossa geração vai ser uma geração que vai se levantar e vai falar o que para essa geração aí que se apresenta? É uma mensagem dura de juízo sem misericórdia, porque aqui diz assim, ó: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, a mensagem final é essa, e ponto final. O mundo está célere em um círculo, uma espiral descendente de blasfêmia cada vez pior. E chegou o ponto agora de nós nos portarmos, primeira coisa, nos portarmos em santidade. Não dá para você pregar aquilo que você não vive. Não dá para você convidar a pessoa a sair da Babilônia, você que está na Babilônia. Não dá para você achar que Deus vai passar a mão na cabeça enquanto você mistura santo com profano. Cuidado, porque nós estamos no tempo do juízo. Nós estamos no fim do tempo do juízo. Todos os movimentos que acontecem e tudo que está acontecendo ao redor desse planeta aqui mostra-se e deixa bem claro que chegou a hora. A grande Babilônia vai receber aquilo que ela mesma buscou. Ela buscou destruição e receberá destruição. Ela buscou Satanás e receberá Satanás com todo o seu poder e com toda a liberdade que Deus dará a ele para fazer o que lhe aprouver. Então, lembre-se que nós somos chamados a sermos luz do mundo, sal da terra, para viver em sabedoria e em santidade. E quanto mais o mundo se afunda em trevas, é aí que a luz tem que brilhar e fazer toda a diferença. Se você vive um evangelho diluído no meio do mundo, saiba que esse aí é outro evangelho. Se você acha que você tem que diluir a mensagem para agradar ouvintes, você é um traidor do reino de Deus. Nós somos chamados para pregar a mensagem do evangelho a todas as pessoas, de salvação, porque a porta da graça ainda está aberta, viu? Mas ela está dando sinais que está se fechando. E ela se fechará gradativamente. E cada ser humano será contado
E aqueles que forem achados em falta, o reino passará, e não herdarão o reino de Deus. Então, que Deus abençoe e guarde vocês em sua jornada de santidade, em sua jornada de comprometimento, de novo nascimento diário, de conversão diária, para manifestar a palavra de Deus a essa geração que está atingindo e está sendo desnudada à frente dos olhos das pessoas. E chegou a hora, gente, chegou a hora. Estamos agora no limiar do Mene, Mene, Tekel, Parsim. Contado foste na balança e foste achado em falta, e o teu reino passou, acabou. Então, que você busque a presença do Espírito Santo, que leve a sério e aplique Levítico 11 até Levítico 20 na tua vida. É um conselho pastoral que eu te dou. Um conselho pastoral de alerta, porque está na palavra. Levítico 11 a Levítico 20, você precisa aplicar na tua vida, porque o Santo nos chamou para sermos santos e vivermos para a honra e glória do Senhor.